Oi meninas, como prometido, hoje nós vamos iniciar nossa videoaula dessa bolsa maravilhosa, bolsa de praia, de piscina, tá? Ela é bem grandinha e hoje nós vamos estar confeccionando ela juntas, tá? A gente vai precisar dos materiais de sempre. Como eu vou estar utilizando o fio 6, barbante número 6, então a gente vai precisar da agulha de 3,5, agulha de arremate, tesourinha, tá bom? E hoje a gente vai estar confeccionando ela nessa cor aqui, ó. Barbante Euro Roma fio 6, tá? A cor dela é a pink número 550, tá? E espero que vocês gostem da videoaula de hoje. Bora pra aula. Então, vamos iniciar nossa peça, meninas, tá? Com o barbante fio 6. Esse é o pink que a gente vai estar trabalhando a nossa bolsa. Primeiramente, a gente vai iniciar com o anel mágico, tá? A gente faz aqui o anelzinho mágico. Vamos subir 3 correntes. Opa, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Inicialmente, aqui nós vamos trabalhar com meio pontos altos. A gente vai laçar nossa agulha, introduz aqui dentro do anel mágico, puxa o nosso fio e puxa 2 argolinhas. A gente não vai finalizar esse ponto alto, vamos ficar com 2 cordõezinhos na agulha, laço o fio novamente, introduz no anel mágico, puxa o fio e novamente puxa 2 correntinhas. As 2 argolinhas, desculpa, do ponto alto, né? Meio ponto alto que a gente fala. A gente ficando aqui, ó, com 3 argolinhas na agulha, 3 laçadinhas, a gente vai fechar tudo junto, o nosso ponto, tá? Aqui é um grupinho de 3 pontos altos. Aqui a gente ficou com 3 laçadinhas na agulha para fechar tudo junto. Os próximos nós vamos ficar com 4 argolinhas para fechar tudo junto, tá bom? Então, agora a gente vai fazer uma correntinha de separação, tá? Laça o nosso fio, coloca aqui dentro do anelzinho mágico, puxa e tira 2, tá? Mais uma vez, laça o fio, coloca no anel, puxa e tira 2 argolinhas, certo? Ficamos aqui com 3. Mais uma vez, laço o fio, introduzo no anel mágico, tiro mais 2 laçadinhas, fiquei com quantas na agulha? 4 laçadinhas. Agora, eu puxo tudo junto o nosso fio. A gente vai ficar assim, ó. Com grupinhos de 3 pontos altos, fechado tudo junto, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos fechados tudo junto. Agora, na separação dos grupinhos, a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas, depois vocês vão entender, tá? Nessas 3 correntinhas que a gente vai estar introduzindo esse nosso lequinho nas próximas carreiras. Laço o fio, vou novamente aqui dentro do anel, puxo e tiro 2, ficando com 2 na agulha. Novamente, laço o fio, introduzo no anel, puxo, tiro 2 laçadinhas, fico com 3. Novamente, laço, puxo o fio, tiro mais 2 laçadinhas, fiquei com 4 laçadinhas na agulha, certo? 3 meio ponto altos, ó. Fiquei com 4 porque aqui tem a nossa correntinha, né, do espacinho aqui da separação. Agora, eu busco meu fio e fecho tudo junto. Novamente, uma correntinha somente de separação, laço o fio, introduzo no anel, puxo 2, laço, introduzo no anel, puxo, laço 2, novamente, laço meu fio, coloco dentro do anelzinho, puxo e tiro 2. Fico com 3 argolinhas aqui, ó, na agulha. 3 não, 4, perdão. Fiquei com 4, puxo tudo junto. Ó como tá ficando. Tá? A gente precisa ter aqui dentro desse anel 4 grupinhos como esse que eu fiz. Fiz 1, fiz 2. Agora, eu preciso de mais 2 para fechar essa parte aqui, tá? Então, tá, aqui é um grupinho, certo? 3 meio pontos altos com 3 meio pontos altos, separados por uma correntinha. Na separação entre os grupinhos, a gente separa com 3 correntinhas. 1,
2, 3. Vou fazer mais um grupinho aqui para vocês firmarem bem essa parte, tá? Fiz as 3 correntinhas, vou laçar o fio, introduzir no anel, puxar, tiro 2 laçadinhas, fico com 2 na agulha. Laço novamente, introduzo no anel, puxo, tiro 2 laçadinhas, fico com 3. Novamente, laço, introduzo no anel, puxo, tiro 2 laçadinhas. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha. Agora sim, eu puxo tudo junto, certo? Faço uma correntinha de separação, que esse é o nosso terceiro grupinho. E faço novamente o mesmo procedimento. Laço, passo, tiro 2 argolinhas. Novamente, mais um pontinho. Tiro 2 argolinhas, fico com 3. Novamente, mais um pontinho, tiro 2 argolinhas, fico com 4. Puxo tudo junto para fechar o meu ponto, certo? A gente vai ficando assim, ó. Na hora que terminar, vocês vão entender. A gente precisa ficar com 4 grupinhos iguais a esse. Eu vou fazer aqui meu último grupinho e já volto pra gente fechar. Fiz aqui meu último grupinho, fiquei então com 4 grupinhos. Lembrando sempre de vocês deixarem o fiozinho do anel mágico aqui, ó. Perdão, gente. Pra gente poder tá puxando aqui, ó. Nesse ponto aqui, a gente pode puxar ele. A gente puxa, não aperta tudo ainda, tá? A gente dá uma puxadinha, vai ajeitando, ó. Aqui, pra fechar, a gente não vai fechar com 3 correntinhas, tá? Nós vamos fechar com um ponto, como se fosse um ponto alto. A gente laça o fio, vem aqui, ó, nessa correntinha aqui, do pontinho aqui de cima, ó, nessa correntinha de cima, puxa, ficamos com 3 argolinhas aqui, ó, né? Aí, a gente puxa tudo junto pra fechar. Como se fosse um ponto alto, direto, né? Aí, ó como ficou, gente. Aqui nesses espacinhos dos cantos que nós vamos fazer os nossos leques, tá? Pra ser a base da nossa bolsa. Próxima carreira, vocês já vão começar a entender. Aí, aqui a gente vira aqui o nosso anel mágico e puxa. Puxa o máximo que der aí de vocês. É meio durinho de puxar, apoia aqui na mesa. Tá? Depois vocês ajeitam, não tem problema. Então, agora nós vamos para a próxima carreira, tá? Aqui eu fechei com um ponto alto. Por que que eu não fecho com as 3 correntinhas? Porque se eu fechar com as 3 correntinhas, eu vou ter que caminhar aqui com baixíssimo até aqui para poder continuar o trabalho. E o acabamento não fica tão bom, tá? Então, a gente fecha assim, dessa forma, com um ponto alto. E a gente vai aqui agora, na próxima carreira, tá, gente? A gente introduz a agulha aqui no intervalinho, puxa o fio pra frente, fecha com um ponto baixo e sobe 2 correntes, equivalendo ao primeiro ponto alto, tá? Aí, a gente laça o nosso fio, vem aqui, tira 2. Nesses cantinhos vai ser sempre assim, tá, gente? Meios pontos altos, vai ser aquele grupinho que a gente fez aqui na primeira carreira, que é 3 meios pontos altos separados por uma correntinha, só que agora a gente vai separar por 2. Aqui, novamente, laço meu fio, introduzo no intervalinho, puxo 2 laçadinhas. Fiquei com 3, tá? O primeiro sempre a gente vai ficar com 3 por conta do início aqui do trabalho. Puxo e fecho tudo junto. Agora, eu vou dar 2 correntinhas de separação, vou laçar meu fio, certo? Aqui dentro desse intervalinho aqui, ó, de uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço meu fio e novamente no mesmo espacinho, um ponto alto. A gente vai ficar assim, ó, com um Vzinho, tá? Se eu iniciei aqui com 2 correntes, eu vou terminar também com 2 correntes. Laço meu fio e aqui no cantinho nós vamos introduzir o nosso leque. Lacei o fio, introduzo aqui dentro, puxo, tiro 2 argolinhas, fico com 2 laçadinhas na agulha. Mais uma vez, tiro 2 argolinhas, fico com 3 laçadinhas na agulha. Laço meu fio, introduzo aqui, mais uma vez, tiro 2, vou ficar com as 4 laçadinhas na agulha, puxo tudo junto. Vou separar com 2 correntes, tá? Nossos cantos agora vão ser separados
por 2 correntinhas. Novamente, laço o fio e vou fazer mais 3 meio pontos altos. Tiro 2, laço, puxo, tiro 2, laço, puxo, tiro 2. Ficando com 4 laçadinhas na agulha, puxo tudo junto, certo? É assim que vai ficar nossos cantinhos. Todos os cantinhos vão ser separados por 2 correntinhas, tá? Vai ser um lequinho com os 3 meio pontos altos, 2 correntes, 3 meios pontos altos. Agora, faço 2 correntes, laço meu fio dentro do intervalinho da primeira carreira, de uma correntinha, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto. Vai formar o nosso Vzinho dessa segunda carreira. Faço 2 correntes para finalizar essa carreira. Assim, gente, que vai ficando, ó. Vai ficar uma base quadradinha, tá? Esse é o nosso Vzinho da segunda carreirinha. A primeira carreira é essa que a gente iniciou no anel mágico com os 4 grupinhos. Agora é a segunda carreira. Aí, eu vou terminar aqui para finalizar aqui com vocês, tá? E já volto com vocês, que a terceira carreira também tem um diferencial. Voltei aqui, gente, com vocês para finalizar a carreirinha, tá? Ó, fiz meus 4 cantinhos aqui. E agora, fiz 2 correntes, laço o fio. E aqui a gente sempre vai começar assim, com metade do grupinho, né? O meio lequinho, com os 3 pontos, tá? Aí, agora a gente tem que finalizar nesse mesmo espacinho aqui que a gente iniciou mais os 3 meio pontos altos para finalizar, para fechar aqui a carreira, tá? Então, eu laço o fio, introduzo aqui no espacinho que a gente iniciou, puxo 2, laço, puxo 2, fiquei com 3 argolinhas aqui na agulha, laço, preciso ficar com 4, puxo 2. A gente só vai ficar com 3 no início do trabalho, tá? Porque a gente não tem essa correntinha aqui, então, quando a gente inicia o trabalho, já é a correntinha do ponto. Por isso que a gente fica com 3 aqui na agulha para fechar. Mas as outras sempre vai ser 4. Fiquei com 4, puxo para fechar. Agora, a gente vai fechar daquela forma que eu falei. A gente laça o fio, vem aqui, no início aqui, ó, na terceira correntinha, né, que a gente inicia aqui o trabalho, puxo, fiquei com 3 fiozinhos na agulha, fecho tudo junto. Ó, ficou assim nosso início. Essa é a nossa primeira carreira, que é os 4 grupinhos, essa é a nossa segunda carreira, que fica o Vzinho aqui no meio, tá? Agora, a nossa terceira carreira tem um diferencial. Já vou explicar para vocês. Aqui na nossa terceira carreira, todas as carreiras a gente vai ter nos cantos os grupinhos, que é feito sempre dessa mesma forma, tá? Separado por 2 correntes. E para iniciar, a gente vai iniciar sempre dessa forma aqui. Você fechou aqui com aquele pontinho, você introduz aqui a agulha no intervalinho, puxa o fio para frente e fecha com ponto baixo. Sobe 1, 2 correntes, certo? Para equivaler o primeiro ponto alto. Laço o fio, introduz no mesmo lugar, tiro 2, tá? Ó, fiquei com 2. Laço, puxo o meu fio, tiro 2 laçadinhas, fiquei com 3 na agulha. Fecho tudo junto. Esse é o nosso início de todas as carreiras. E sempre separados por 2 correntes, os próximos pontos. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente separou 2 correntinhas, vai laçar o fio. Nesse primeiro espacinho aqui, de 2 correntes, sempre a gente vai fazer um ponto alto. Aí, agora, as separações vão ser sempre de uma correntinha. Separo com uma correntinha, laço meu fio. Eu não vou fazer mais um ponto alto aqui no meio, no intervalinho. Eu vou fazer sobre esse ponto alto aqui. Então, eu introduzo no meio do ponto e faço um ponto alto sobre o ponto alto. Uma correntinha de separação, laço meu fio novamente sobre o próximo ponto, um ponto alto. Vai ser sobre os pontos, ponto sobre ponto, tá? Agora aqui, uma correntinha de separação, laço meu fio. Não esqueçam, nesse espacinho, antes
do grupinho e após o grupinho que a gente faz, sempre vai ter um ponto alto dentro dele, tá? Esse é o diferencial aqui da nossa base. Ele vai ficar assim, ó, toda a carreirinha. Dentro do primeiro espaço e do último, vai ter o ponto alto. E na sequência, sempre uma corrente e ponto alto sobre ponto alto, certo? Aí, eu fiz o ponto alto aqui, a gente iniciou como? Com duas correntes aqui, né? A gente vai finalizar com duas correntes a carreira. Vou laçar o fio e dentro do nosso leque sobre leque, leque sobre leque. No nosso cantinho, a gente vai fazer o nosso lequinho de 3 meios pontos altos, separados por duas correntes. Laço o fio, introduzo, puxo duas argolinhas, assim. Quando ficar com as 4 argolinhas na agulha, você fecha o ponto, certo? Agora, duas de separação, novamente, no mesmo espacinho, vou fazer a segunda metade do leque. Laço o fio, introduzo, puxo, tiro duas laçadinhas, até eu ficar com as 4 laçadinhas do ponto na agulha. Puxo, fecho tudo junto. Duas correntinhas de início de carreira, laço o fio, dentro do espacinho, introduzo um ponto alto, uma corrente de separação, ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, uma corrente de separação, laço o fio, novamente ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Uma correntinha de separação e no último espacinho, ponto alto dentro do espacinho. Se vocês tiverem dúvida, é bom que vocês podem voltar, pausar o vídeo, voltar, tá bom? Onde vocês tiverem dúvida para estar refazendo junto comigo. E é isso. Duas correntes para finalizar a carreira, certo? Novamente, laço o fio e aqui no lequinho vamos fazer o nosso outro lequinho. Deixa eu puxar mais um pouquinho do fio aqui, gente. Isso mesmo. Aqui. Gente, essa bolsa é muito versátil, tá? A gente coloca que é pra praia, pra piscina, porque a gente vê bastante na praia esse tipo de bolsa, né? O pessoal coloca tudo dentro. Mas você pode usar no seu dia a dia tranquilamente, tá? Pra ir no mercado, pra ir passear. Fica bem a critério, né? Tem gente que faz o seu próprio estilo e gosta de usar em todo quanto é lugar. E é muito linda essa bolsa. Vamos finalizar aqui esse lequinho. Aí, já vou dar uma explicaçãozinha aqui pra vocês continuarem aí, tá bom? Daí, eu vou fazer o meu aqui. Pro vídeo não ficar tão longo, tá, gente? Aqui. Esse vai ser a nossa base, tá? Cada carreira vai aumentar 2, ó. Aqui a gente ficou com 4. Na próxima, a gente vai aumentar para 6. E assim, consequentemente, vai aumentar 2 pontos altos em cada carreirinha, tá? Então, vai ser assim o nosso trabalho. Vai ser leque sobre leque, tá? Separado aqui, ó. 3 meio pontos altos, 2 correntes, 3 meio pontos altos. 2 correntes, ponto alto, não esqueçam de fazer o ponto alto aqui, ó. No primeiro intervalinho. Depois, é uma corrente e vai ser ponto alto sobre ponto alto até o próximo intervalinho, o último intervalinho. No último intervalinho, vocês não esqueçam de fazer seu ponto também dentro dele. Separa por 2 correntes e vai pro próximo lequinho. Vai ser assim todas as carreiras, tá bom? Eu vou completar as minhas aqui, a minha bolsa vai ficar com 10 carreiras aqui na base, contando aqui do início. Então, 1, 2, 3, certo? Nós vamos fazer aqui mais 7. Eu vou ficar com 10 carreiras. Não esqueçam de contar, de conferir os pontos, se tá certinho em todos os lados, para depois na subida da bolsa não dar diferença, tá bom? Eu vou subir aqui as minhas 10 carreiras e já volto com vocês, tá? Nós vamos ficar, então, aqui com 10 carreiras, tá? Aqui vai aumentar de 2 em 2. Aqui na terceira, nós estamos com 4. Na quarta, nós vamos ficar com 6. Na quinta, com 8. Na sexta, com 10. Na sétima, com 12. Na oitava, com 14. Na nona, com 16. E na 10ª, com 18. Nós vamos finalizar, então,
vamos ficar com 10 carreiras e aqui um total de 18 pontos altos, tá? Então, vocês vão conferindo carreira por carreira, tenham essa paciência para depois não dar diferença na subida da bolsa, tá bom? Eu vou fazer aqui minhas 10 carreirinhas e vou voltar com vocês, tá? Meninas, voltei aqui com a minha base já pronta, tá? Como a gente combinou 10 carreirinhas, pois assim, só para vocês verem o tamanho que ficou a minha base, ficou com 26 centímetros, tá bom? E 10 carreirinhas, tá? Aqui no começo, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreirinhas, tá? Nós vamos finalizar aqui da mesma forma que nas outras carreiras, tá bom? Com pontinho, né? Tô aqui, terminei minha 10ª carreirinha, laço meu fio, venho aqui no início, na correntinha de início, puxo, fiquei com 3 laçadinhas, fecho meu ponto. Pronto. Essa é a nossa base, tá? Como eu mostrei pra vocês, 10 carreirinhas, 26 centímetros. O que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai ver o meio da nossa peça pra gente colocar um marcador, tá? Que daí, a próxima carreira vai ser a carreira que vai começar a subir a nossa bolsa. A gente precisa desses marcadores aqui pra gente não se perder, pra ficar mais fácil, né? O centro da peça, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui, ó. Nos buraquinhos, tá? Nos buraquinhos a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui é o centro da nossa peça, no 10º buraquinho. A gente coloca uma linhazinha pra fazer de marcador, ou se vocês tiverem, eu tô sem marcadores aqui, vocês podem estar utilizando o marcador próprio, tá? Faz isso com os 4 cantos, tá? Já coloquei aqui nos meus. E, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou fazer a parte 2, que é a subida da bolsa, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente se vê no vídeo de parte 2 para finalizar a nossa bolsa. Até mais!